bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo em mais este podcast. Dias atrás eu publiquei um vídeo no YouTube falando sobre as lições que nós podemos aprender com o filme Ouro e Cobiça. Muito bom o filme, viu? Se você ainda não viu esse vídeo, assiste lá, assiste o meu vídeo antes de assistir o filme para você já se preparar para o filme. O filme tem na Netflix com o Matthew McConaughey, muito bom. Mas depois eu fiquei pensando que alguns aspectos do filme podem induzir as pessoas a reforçar uma antiga crença negativa sobre dinheiro. A crença de que as pessoas ambiciosas fazem qualquer coisa por dinheiro, mesmo que isso prejudique outras pessoas. Muita gente tem essa crença. Crença negativa é é um enrosco na nossa vida, né? Às vezes a gente não tem consciência de que tem essas crenças, mas elas estão ali no nosso subconsciente e elas afetam, influenciam as nossas atitudes no dia a dia. Então, geralmente, pessoas que têm crenças negativas sobre dinheiro não conseguem prosperar. Ou quando prosperam, né, quando conseguem ganhar mais dinheiro, acabam torrando esse dinheiro com alguma coisa, porque inconscientemente elas querem se livrar do dinheiro para não se tornarem pessoas más. Então, esse é o problema das crenças negativas, tá? Todos nós, eu mesma, olha que loucura, eu mesma ainda tenho algumas crenças um pouco complicadas, e preciso trabalhar isso diariamente. Diariamente eu tenho que estar fazendo faxina na minha mente para ir me libertando de crenças negativas. Bem, é claro que existem pessoas dispostas a prejudicar e até matar por dinheiro, né? Os bandidos fazem isso e alguns que ficam de terno e gravata por aí. Mas, assim, o problema dessas crenças negativas é que elas costumam ser generalistas, ou seja, a gente começa a pensar que todo mundo pode se tornar vilão simplesmente para ter mais dinheiro. Então, de repente, você começa a desconfiar de pessoas que você ama, né? E até de si mesmo, né? Você começa, talvez você não tenha consciência, mas pode ser que você tenha medo de ganhar mais dinheiro porque você tem medo de se tornar uma pessoa mau caráter. Só que na prática não é bem assim, tá? Pesquisas sobre a honestidade das pessoas têm revelado que justamente em alguns dos países mais ricos do mundo estão também as pessoas mais honestas. Claro que isso não é uma regra, eu não estou dizendo que todos os países mais ricos têm as pessoas mais honestas. Mas eu encontrei um ranking de pesquisa que ele mostrava que os países que têm as pessoas mais honestas são lá Suíça, Dinamarca, Noruega, que são países com um nível de renda per capita muito bom e qualidade de vida também, né? Por quê? Porque o desejo de prosperar, de melhorar de vida, ele não é um defeito. Há até quem diga que é uma virtude, né? Só que por isso que eu resolvi falar aqui nesse podcast para a gente entender a diferença entre ambição e ganância. Aí eu fui consultar um dicionário no Google, só que o dicionário também faz algumas confusões, mas vamos lá. Quando eu consultei o dicionário sobre a palavra ambição, apareceram duas definições. Primeiro apareceu assim: obstinação intensa para conseguir determinado propósito, vontade de alcançar sucesso, pretensão. Aí tem lá um exemplo: tinha a ambição de um dia ser cantor. Né? Então, a Ivete Sangalo, quando ela era criança, desconhecida, ela, antes de se tornar famosa, ela tinha a ambição de se tornar uma cantora. Né? Ela tinha o desejo de se tornar uma cantora. E aí esse mesmo dicionário traz também uma outra definição. Coloca assim: desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias, etc. Cobiça. Aí colocou aqui um exemplo: sua ambição não o deixava pensar direito. Bom, essa segunda definição nós vamos deixar de lado por enquanto e focar na primeira: obstinação intensa para conseguir determinado propósito. Pense, por exemplo, em Thomas Edison,
Quem foi Thomas Edison? Foi o cara que inventou a lâmpada, né? Só que antes de conseguir inventar a lâmpada, ele fez 1.200 experiências. 1.200. Quantos de nós tentam 1.200 vezes até conseguir algo? Se o Thomas Edison não tivesse a ambição de inventar a lâmpada, as coisas hoje poderiam ser bem diferentes do que são. Talvez eu nem tivesse aqui um smartphone para gravar esse podcast, né? Então perceba que a ambição de Thomas Edison trouxe benefícios para o mundo todo. Não trouxe só riqueza para ele. Não foi só para ele que isso deu resultado positivo. Agora vamos analisar o significado de ganância, consultando o mesmo dicionário que eu consultei antes. Aí apareceu lá: ambição, cobiça ou desejo intenso e moderado por bens e riquezas. Aí na outra linha está escrito assim: vontade intensa e permanente de possuir ou de ganhar mais do que os demais, mais do que os outros. Então veja que apesar da palavra ambição estar presente no conceito de ganância, a diferença é que quando falamos de ganância, falamos de um desejo imoderado, ou seja, exagerado. Além disso, o foco aqui, o foco na ganância, é a pessoa ganhar mais do que os outros. Então, quando uma pessoa se deixa dominar pela ganância, é provável que ela nunca se sinta satisfeita. Pois em vez de dar valor às próprias conquistas, ela vai estar sempre se comparando aos outros e buscando se sobressair, mesmo que para isso tenha que prejudicar alguém. Os dicionários às vezes trazem aí definições um pouco confusas, né? Até apresentam ambição e ganância como sinônimos, mas eu acredito que é importante a gente perceber a diferença, mesmo que às vezes essa diferença pareça sutil, para a gente não confundir o desejo de prosperar com a disposição em prejudicar os outros. Então, de um lado, você tem pessoas que são persistentes, querem prosperar, querem enriquecer, mas elas fazem isso com honestidade, seguindo valores sólidos, valores éticos sólidos, né? E de outro lado, você tem pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para conseguir a quantia de dinheiro que elas desejam, ou às vezes nem é só a questão do dinheiro, né? É o poder envolvido. Então, às vezes a gente pode até ter a impressão de que a jornada é mais lenta quando nós não estamos dispostos a enganar, iludir e prejudicar pessoas. Mas com certeza é possível prosperar e realizar os nossos sonhos de maneira honesta. Por último, é sempre bom ter em mente que o dinheiro não muda as pessoas, o dinheiro não faz as pessoas se tornarem mau caráter. O dinheiro apenas revela e intensifica características que a pessoa já tinha. Por hoje é isso, deixo esse podcast para você compartilhar com a família, refletir no assunto. E se você gostou e está ouvindo no YouTube, dá um like aqui e se inscreva no canal para receber o alerta dos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!